Bom, gente, voltando aqui, falando sobre companhias abertas e companhias fechadas, eu estava mencionando que o artigo 4º, no parágrafo 1º e 2º, estabelece que a companhia que vai emitir os valores mobiliários à negociação no mercado, ela deve ser registrada na CVM e os valores mobiliários que serão, admitidos à negociação também devem ser registrados na CVM. Então nós temos um duplo registro. O primeiro é o registro da própria companhia em si, como emissora de valores mobiliários. O segundo registro é o registro dos valores mobiliários que serão admitidos à negociação. Interessante que a própria lei, no artigo 4º, ela diz que a CVM poderá criar categorias diferentes de emissores. E de fato a CVM já fez isso, gente, já fez isso há muito tempo. O parágrafo 3º diz que a CVM pode criar, do artigo 4º, e a CVM, por meio da instrução normativa 480, instrução normativa CVM 480, em seu artigo 2º, criou as categorias A e B de emissores, sendo que as categorias A são aqueles emissores que podem emitir todos os valores mobiliários, existentes no direito brasileiro, basicamente, e os emissores de categoria B são aqueles que sofrem alguma limitação, ou seja, não podem emitir todos os tipos de valores mobiliários existentes, eles vão emitir apenas alguns dos valores mobiliários já definidos ali na própria Instrução Normativa 480, E quando nós falamos de companhia aberta ou fechada, nos traz, e podemos ver isso no mercado atualmente, várias companhias, apesar de toda a crise da pandemia, algumas companhias têm noticiado o interesse em abrir os seus capitais. Essa abertura de capitais ela é realizada por meio de um procedimento chamado oferta pública inicial de ações, ou em inglês, a sigla em inglês IPO. Significa essa oferta pública inicial de ações. Então, ou seja, para que a companhia ela acesse o mercado, ela tem que se registrar, ela registra os valores mobiliários que serão admitidos, ou serão emitidos no mercado, e ela faz essa abertura de capital dela por meio do chamado IPO. E vocês vão ver isso no decorrer desse ano. É interessante que acompanhe as notícias a respeito disso. Exemplo de IPOs que teve em 2019. Vivara, Centauro, CIA, Então, 2020 estamos vendo aí alguns procedimentos, algumas empresas que estão, buscando abrir os seus capitais também. Então, é interessante, você acompanhar a abertura de capital de uma companhia desde o seu início, acompanhar os procedimentos dela, como o mercado vai se portar. Isso faz parte da sociedade anônima. Somente a sociedade anônima emite as suas ações no mercado de ações, no mercado de capitais. Quando nós falamos ainda em mercado de capitais, em mercado de valores imobiliários, nós podemos dividi-lo em dois grandes mercados, o mercado primário e o mercado secundário. O mercado primário, ele é aquele justamente do IPO, é o momento em que o investidor ele adquire as ações da companhia que está emitindo aquelas ações, ou seja, a relação investidor e companhia. O mercado secundário, que é o grande mercado, ele está aí nas relações entre investidores. Eu tenho ação da Petrobras, eu vendo a ação da Petrobras para outro investidor. Eu tenho uma ação da Vale, eu compro a ação da Vale de outro investidor. Não comprei diretamente da companhia. Ou seja, não há uma relação, eu adquiro as ações, mas eu não tenho relação direta com a companhia. Eu tenho relação lá com a pessoa de quem eu estou adquirindo. Então, o mercado primário é quando eu compro as ações diretamente da companhia, por exemplo, no IPO ou numa nova oferta de ações, que pode ocorrer um procedimento, tipo um follow-on, que existe o mercado aí assim. E o mercado secundário é quando eu compro de outros investidores, que é a grande massa de movimentação realmente. O artigo 4º, nos parágrafos 4º e 5º, e também no artigo 4º A
da lei de SA, estabelece as chamadas ofertas públicas de aquisições, as OPAs, né? E vocês também, se acompanharem o mercado, vão ver muita gente falando, vai ter OPA, vai ter OPA, vai ter OPA, né? A OPA, né, na verdade, a oferta pública de aquisição, ela ocorre de forma obrigatória em alguns casos, conforme definido em lei e regulamentado pela CVM, ou pode ocorrer, né, também de acordo com a vontade daqueles emissores, né? Mas geralmente a vontade deles está relacionada ao que a lei determina, né? Então ninguém vai ficar fazendo uma oferta pública, assim, a menos que queira assumir o controle, né? Aquelas ofertas hostis, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, quais são as 3 grandes situações que que a lei estabelece aí e os regulamentos da própria Bolsa também estabelece para a OPA. O primeiro é uma OPA para cancelamento de registro da companhia. Exemplo que ocorreu com, uma companhia Rede, né? O Itaú, quando adquiriu, acho que era uma companhia aberta, tem tanto tempo isso, e aí ele fechou o capital e pronto, né? Fez uma OPA para cancelar o registro de companhia aberta. Acho que a Rede não, ou a Múltiplos, né? A Latam fez lá e comprou todas as ações, fez uma oferta, queria fechar o capital da companhia, né? Então é uma OPA, né? Ela faz uma oferta pública de aquisição para cancelar o registro da companhia aberta. Existe também a OPA por aumento de participação, né? Quando o controlador ele começa a comprar tantas ações no mercado que praticamente não tem mais ações disponíveis para negociação. Nesses casos, a lei determina que deve ser feita uma OPA, uma oferta pública de aquisição, já que ele tem interesse aparente, né? Os atos dele demonstram interesse em fechar o capital, então em eliminar a participação de outros players no mercado, então é melhor que ele faça uma OPA. E a outra OPA também teve bastante discussão é quando muda-se de segmento de listagem na B3. É interessante vocês entrarem no site da B3 e verificar quais são os segmentos. Para quem estuda pelo Marlon Tomazetti, pelo livro dele, tem lá uma tabela que tem os segmentos de listagem da Bolsa de Valores, né, que hoje se chama B3, né? Brasil Bolsa Balcão, né? Então B3. Nós temos aí os segmentos, né, bastante utilizados. O novo mercado é o segmento top de linha, né? Aqueles com as regras mais rígidas para as companhias, né? Inclusive, elas são obrigadas a praticar uma série de atos, a publicar uma série de informações. E o nível 1 e nível 2, né, de governança corporativa, e assim, que está aí também, que também são dois grandes né, segmentos aí que estão inseridas as companhias, e o segmento tradicional, obviamente, né, que tem uma grande quantidade também de companhias aí presentes no mercado. É interessante vocês entenderem essa listagem de segmento, que quando eu disse que existe a OPA para mudança de segmento, se eu estou no nível 2, né, de segmento de listagem na Bovespa e eu quero, ou eu estou no novo mercado e quero ir para um segmento inferior ao novo mercado, eu teria que permitir que o meu acionista pagar ao meu acionista um determinado valor para que eu pudesse ir para um segmento inferior. Então, essa é uma discussão bastante grande e ela é bastante interessante também. O capital social da companhia, né? Artigo 5º. Não confundam, já falei para vocês, capital social com o patrimônio da companhia, né? Então, vocês sabem que são coisas absolutamente diferentes, já falamos bastante sobre isso. Para companhias, né, para sociedades anônimas, a lei de SA ela não exige um capital mínimo, né? Lembra da Eireli que eu falei que é sem salários mínimos? Pois é, na sociedade anônima não é exigido capital mínimo. Mas o artigo 80, inciso 2, ele exige a integralização mínima, né, de capital social. Lembra a diferença de subscrição e integralização, né? Subscrição, né, eu subscrevi aquelas ações, mas ainda não paguei. Integralização é aquele momento que eu, né, transfiro o meu dinheiro para a conta da empresa. Então, a lei de SA, no artigo 80, inciso 2, exige uma integralização mínima de 10%. Né? Ou seja, se o meu capital social ele é de R$1 milhão, eu tenho que integralizar em cash 10%. Onde eu integralizo isso? Por meio de um depósito realizado lá no Banco do Brasil para companhias fechadas, né? Efetivado em nome dos subscritores, que somente a companhia, depois de constituída, vai poder sacar aquele dinheiro
e se não se constituir no prazo de 6 meses, esse dinheiro depois retorna para o que seriam os acionistas, retorna aos subscritores. E para formação de companhias de capital aberto, a CVM estabeleceu que qualquer banco, qualquer banco regulamentado, de funcionamento no Brasil pode receber esses depósitos. Então, que é a regra do inciso 3, a constituição da companhia, ela se dá por meio de uma assembleia, ela convoca essa assembleia dos seus subscritores, ou seja, aqueles interessados, no mínimo 2, lembrando, que é a companhia, 2, sociedade. A partir dessa assembleia, ela não adquire ainda personalidade jurídica, mas ela tem uma capacidade já limitada, porque ela tem que publicar os seus atos ainda, Conforme a partir do artigo 80, nós temos uma série de procedimentos a serem seguidos para a constituição de uma sociedade anônima, a assembleia, a formação, a apresentação do estatuto, a aprovação do estatuto e posteriormente a publicação desses atos e serem levados a registro perante a junta comercial, isso falando bem simplificadamente, O capital social da companhia, depois de fundada, obviamente, ele pode sofrer alteração para mais ou para menos, obviamente, não pode sofrer alteração, que é o que estabelece o artigo 6º e a interpretação cumulada com o artigo 166 e o 173 da companhia, aumento e redução de capital social. A companhia, ela pode, assim como outras sociedades, ela pode ser constituída por meio de transferência de dinheiro ou de bens. Para o caso de transferência de bens ou de dinheiro, seja lá o que for, se transfere isso na forma do artigo 8º e 9º da lei de SA, justamente como a título de propriedade. Eu transferi dinheiro, quem é o proprietário daquele dinheiro é a companhia. Eu transferi um bem, quem é o proprietário daquele bem é a companhia. Lembre-se que a relação de propriedade, ela é regulada lá pelo Código Civil, Então, no artigo 10, ela diz que o subscritor que o faz por meio de bens, ele responde pelos vícios do negócio jurídico. Lembra lá, vício, defeito, ficção, enfim, tudo aquilo, que a gente já conhece do negócio jurídico lá do direito civil comum. Então, como há transferência a título de propriedade, as normas, a lei estabelece que aí, se tiver qualquer vício tal, além do subscritor ele ser responsável na forma do artigo 10, ele ainda deve obrigatoriamente, recompor a companhia aos prejuízos que ele vier a causar em virtude do seu ato de subscrição, certo?